18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba, os destaques principais do programa desta quarta-feira. Para evitar confrontos, presidente Bolsonaro cancela encontro com empresários em São Paulo. Câmara dos Deputados aprova mudanças na concessão de benefícios do INSS. Presidente do Senado defende o TSE e também as urnas eletrônicas. Militares das Forças Armadas do Brasil começam a olhar os códigos das urnas do sistema eleitoral. Alvo de operação policial no Rio de Janeiro, vereador e o pai são acusados de querer vender os trilhos do metrô. Era só o que faltava. O Cidade em Revista já está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, na plataforma digital que você escolher, e vai destacar também a política estadual e a política nacional. 6h06 agora. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio
Colégio Autêntico e a Família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h09 na Paraíba, pontualmente 6h09 agora. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Saudações sinceras a todos. Tá tudo bem, tá tudo legal. Aqui estou para mais um Cidade em Revista, e a partir de agora aquele bate-papo, aquelas reflexões com o nosso pensamento sempre voltado para os fatos mais importantes das últimas horas. Determinadas coisas que as pessoas me perguntam que eu tenho condições de responder de primeira. Chegando aqui a pergunta, eu vou vendo, vou respondendo. Outras coisas, eu confesso a minha ignorância, a minha falta de condição de responder. Quando isso acontece, eu vou consultar quem sabe, quem entende, quem mexe com a coisa, para poder passar para vocês a informação correta. 2 assuntos dominaram a pauta de hoje de perguntas que eu recebi. Entre as muitas, pelo menos 2 temas me chamaram a atenção. O primeiro deles, um amigo assistiu uma matéria na televisão sobre Taiwan. Taiwan, que é uma ilha que a China diz que lhe pertence, só que Taiwan diz que não. Então isso é um conflito que vem se arrastando há muito tempo
e que uma hora ou outra pode dar confusão, pode dar conflito, pode dar guerra, inclusive, porque vocês sabem que há uma disputa entre as chamadas potências mundiais. Estados Unidos, China, aí entra a Alemanha, entra o Japão, as chamadas maiores economias do mundo. Elas, meu amigo Marcelo Robson Vitorino, elas não querem perder poder, nem querem perder a sua liderança mundial. Isso tem uma série de implicações econômicas, políticas, de liderança e tal. Outro dia, até dentro desse tema, uma pessoa me perguntou assim: rapaz, por que é que o americano se mete em tudo? Por que é que qualquer assunto do mundo, o governo americano, as autoridades americanas, os militares americanos, as forças armadas americanas, o Pentágono, a CIA, que é o serviço secreto, por que é que eles acabam se envolvendo? E é exatamente por isso que eu estou dizendo a vocês: a liderança mundial, quem tem não quer perder. Se você for líder de qualquer coisa, você não quer perder aquela liderança. Tem gente que até quer se perpetuar no poder, não é assim? Federação Paraibana de Futebol, a família Gomes passou quantos anos? Críticas, lá vai, até que conseguiram tirar. A moça aqui de Campina Grande, agora a doutora Michele Ramalho entrou, vê se ela quer sair, não quer. E isso vale para muita coisa na vida. Então os americanos se envolvem em tudo que é conflito, em tudo que é confusão, tem soldados guerreando, por assim dizer, em muitos lugares do globo terrestre, tem bases militares em muitas partes do mundo. Por quê? Porque o americano tem uma indústria bélica que é a maior do mundo. E eles precisam vender esses produtos para que a economia continue girando. Quem fabrica arma de guerra, tanque de guerra, carro de combate, avião de guerra, são os aviões de caça, quem fabrica as armas portáteis menores, canhão, metralhadora, fuzis, a munição, esse povo quer o quê? Está se preocupando que alguém morra. Eles sabem que tudo aquilo que é produzido é para matar gente. E quanto mais gente morrer e quanto mais guerra houver, eles vão faturar e vão vender. Sem esquecer que a indústria das armas nos Estados Unidos, todas elas, de armas cano curto, cano longo, arma de guerra, seja lá o que for, elas gastam muito dinheiro para eleger os seus representantes. Aqui no Brasil a gente não escuta falar na bancada da bala. Tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica, tem a bancada da bola, que é o pessoal ligado ao futebol. É assim no mundo todo. E nos Estados Unidos a chamada bancada da bala é 100 milhões de vezes mais forte, maior do que a nossa aqui, que é incipiente, que é pequena. José Milton Porto. Então tem soldado americano e os gringos, como a gente chama, se metem em guerra pelo mundo todo. Por quê? Para vender arma. Vejam que quando estourou essa guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, ou invasão, como você queira chamar, primeira coisa que o velhinho, o presidente americano Joe Biden fez: 40 bilhões, com B de bola, 40 bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Aí eu fui ver que a ajuda era essa: arma, munição, carro de combate, drone, tudo equipamento de guerra. Quem vende isso? O governo compra a quem? A indústria da arma nos Estados Unidos. Está girando a economia, está gerando emprego ou mantendo os empregos, a indústria fatura e vai fabricar mais. Aí tem gente no Afeganistão, tem gente no Iraque, tem gente no Iêmen, tem gente nas imediações da Arábia Saudita, não sei por onde, em tudo que é lugar tem base americana, soldado gastando farda, usando armamento. Quando não tem guerra para valer, na vera, como a gente diz, tem os treinamentos e há os porta-aviões pelo mundo todo. Haja gastar munição, combustível, e isso vai alimentando a indústria. Então, em relação a Taiwan, a China diz que lhe pertence, Taiwan não quer ser da China, tem amizade com os americanos e isso a China considera uma ameaça. E para aumentar ainda mais essa, digamos, guerrinha entre China e Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, dona Nancy Pelosi, achou de ir visitar Taiwan numa visita oficial, foi ontem. Ela já está na Coreia do Sul. E a China interpretou isso como uma ameaça.
como um insulto. Foi que fez? Mobilizou tudo que foi avião de guerra, navio, porta-avião, tudo. Ficou sobrevoando lá a ilha, onde a mulher estava, para lá e para cá. E o povo dizendo que há, inclusive, ameaça de uma guerra. Há uma ameaça da China de invadir Taiwan. E os americanos dizendo, se invadir, a gente vai defender. Entenderam o negócio? Porque aí tem canhão, tem tudo que você pensar. Carro de combate, avião, porta-avião, soldado morrendo, compra farda, compra isso, compra aquilo. É desse jeito. Então, o mundo se preocupa com a coisa que está acontecendo lá do outro lado da Terra. Porque hoje, com essa globalização, duas potências como China e Estados Unidos, se inventarem de entrar numa guerra aí, vai mexer com a economia mundial. Nós aqui vamos pagar também por uma coisa que está acontecendo bem longe daqui. Você não escuta o barulho de um tiro, nada, o povo está morrendo para lá, tiro para cá. A gente aqui vai pagar o petróleo mais caro, vai pagar a soja mais caro, o óleo de soja, o leite, o milho. Entenderam como é o negócio? É desse jeito que acontece. E o outro assunto que o ouvinte fazia a pergunta para mim foi essa história do código-fonte da urna eletrônica. O que é o código-fonte da urna eletrônica? São as barreiras de segurança que existem na urna. São dispositivos eletrônicos, linhas eletrônicas, desenvolvidas por quem constrói esses equipamentos, para que nem todo mundo possa ter acesso àquilo ali. Se você tem aí computador na sua casa, seja ele o computador que a gente chama de gabinete, ou seja ele o portátil, o laptop, o notebook, você vai ver que aqui e ali, quando cai a energia, por exemplo, falta energia, aí você, quando volta, vai ligar de novo esse computador, aparece um monte de letrinha pequena na tela, aquelas linhas, coisas que você nem sabe o que é, nem lê, porque aí você dá um F5, um F2 e tal, que ele pede, e aquilo desaparece. Aquilo ali são os códigos, as linhas, coisas que eu não entendo e que você aí também não entende. A gente sabe que existe, mas não é do nosso interesse aprender a mexer naquilo, porque não é da nossa área. Mas tem gente que entende. E os militares que foram hoje, dentro da pergunta do ouvinte, para o Tribunal Superior Eleitoral, não é o Exército Brasileiro mandando um cabo, um soldado, ei, chama aí o cabo Florentino, menino, chama aí o Sargento Rocha, o Tenente Florencio, manda para lá. Não é assim. Manda os especialistas das Forças Armadas, quem entende de eletrônica, quem mexe com o cyberataque, quem mexe com a guerra cibernética, quem estuda para isso, engenheiros gabaritados que tem na aeronáutica, no Exército e na Marinha. E essas pessoas foram para lá para ver, foram para o tribunal olhar como é que são esses segredos, esses códigos, essas linhas, porque aí eles vão ter condição de dizer se aquilo é seguro ou não, pelo menos ali. E outra coisa que eu também perguntei hoje a um professor, para poder responder ao ouvinte e passar aqui para vocês. Você vai hoje, dia 3 de agosto, olhar o código-fonte desse equipamento aqui, seja lá o que for. Você está olhando hoje, olhou, está legal, tá. E você sabe se amanhã estará legal de novo, ou depois, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses. Vocês estão entendendo? O programador, quem desenvolve esses programas de computação, eles fazem um hoje, se quiserem, fazem outro amanhã e fazem outro depois. A máquina vai sempre obedecer àquilo que, para o que ela foi programada. Não é que ela foi programada hoje e aquilo vai ficar pro resto da vida. Você querendo muda o programa amanhã. E como me dizia um outro entendido no assunto, um engenheiro, chamado de engenheiro eletrônico, que mexe com tecnologia da informação, TI e tal, ele disse, olha, quem fabrica, quem desenvolve, nunca é uma pessoa só. Você tem no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil, polos de tecnologia, como tem o Porto Digital aqui em Recife, como aqui em Campina Grande você tem o CITA, que é ali em frente à igreja de Bodocongó, onde funcionava a indústria têxtil, e ali tem várias pessoas trabalhando, homens e mulheres, engenheiros, estudantes, estagiários, e aquele povo todo ali, 5, 10, 20 pessoas, se envolve na produção de um determinado software, por exemplo. Todas aquelas pessoas ali sabem como aquilo foi feito. Elas sabem como manipular, como modificar, como mexer. Do jeito que o programa foi desenvolvido aqui para fazer isso,
ele pode ser adaptado ou desenvolvido ou modificado amanhã para fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Então é preciso que a gente, pelo menos se não quiser se aprofundar nesse assunto, entenda um pouquinho para não ir pela cabeça de outro, pela cabeça de outra pessoa que pode querer lhe influenciar para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Então lembre-se que você que já mexe aí no seu computador em casa, ou você que tem um celular, um smartphone que é um computador, esse danado desse celular e esse danado desse computador que tem aí na sua casa, que seu filho mexe, seu irmão, seu marido, sua mulher, faz aquilo que você comanda. Às vezes faz até alguma coisa que você não queria que fosse feito. Por quê? Porque você equivocadamente tocou numa tecla errada. Deu um comando que não queria dar. E a máquina vai obedecer. Mas se você não errar, não escorregar o dedo, não tocar em nenhuma tecla diferente, a máquina sempre vai fazer aquilo que você determinou. Se você não tocar em nenhum teclado, em nenhuma tecla, em nenhum mouse, em nada, ela não vai fazer nada. Você vai dando os comandos e ela vai obedecendo. Então eu acho que deu para mais ou menos esclarecer como é que esse negócio acontece, porque a proporção que a eleição vai se aproximando, e aí há sempre uma associação com as urnas eletrônicas. Tem gente que vai ficando enlouquecida, vai pirando, vai, entendeu? Fazendo ilações e acusações e suposições, e não é bem assim. A gente não entende, a gente precisa conversar com quem entende. Agora, pessoas que não venham na onda de Bolsonaro e nem na onda de Lula. Senão você vai ficar com a sua opinião tendente para um lado ou para o outro. Não é assim. Precisamos ter a cabeça no lugar e os pés no chão. 6h23 agora. Outra comparação que eu fazia hoje conversando com esse ouvinte pelo WhatsApp. Diga uma coisa. O avião está no aeroporto João Suassuna, aqui em Campinas. Pousou, está ali. Lá onde está agora meu amigo João Luiz, o pessoal todo dos bombeiros aí tirando serviço. O avião só sai do chão se o comando for dado. Se ligar os reatores, como eles chamam, se ligar os motores, se ligar as turbinas. E se fizer o procedimento como tem que ser feito, meu amigo Djalma Neves. Se não fizer aquilo que tem que ser feito dentro daquela sequência, dentro daquela ordem, o danado não sai do chão de jeito nenhum. E quando sai do chão, ao sair do chão, ao decolar, os comandos para onde ele quer ir também precisam ser dados. Esses comandos podem ser manuais ou eletrônicos. Senão nem do chão sai, nem o motor funciona. O carro é a mesma coisinha. Se você não ligar a chave, não fizer o motor funcionar, não botar a primeira marcha e não sair aprumando o bicho para lá e para cá, ele não sai do canto. Computador é do mesmo jeito, urna eletrônica é do mesmo jeito, tudo, a caixa registradora, você vai no supermercado, aquilo ali é um computador, hoje é um computador. Está lá a mocinha, está lá o rapazinho, vai passando suas compras, dá naquele apitinho toda vez que passa um produto. No final dá o valor a ser pago, aí você vai dizer se é cartão de crédito, de débito, se é dinheiro, ou a forma de pagamento, e ela clica lá e o computador vai obedecendo. Porque foi programado para aquilo. E sai mais um papelzinho. Sai ou não sai? Sai. Seria o voto no caso da urna eletrônica, entenderam? Fazendo essa comparação assim, rasteira. Aquele papelzinho que sai é a prova do que você comprou. Então ali os preços, os descontos, o imposto e o total. Desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. E mais, aquele equipamento lá do caixa do supermercado, ainda se você for pagar em dinheiro, a mocinha ou o rapaz digita quanto você entregou em dinheiro, aí ele automaticamente diz quanto o rapazinho ou a mocinha tem que lhe dar de troco. Por isso que o povo hoje não sabe mais fazer conta de cabeça, como a gente diz, nem nada, porque o computador faz tudo, porque foi programado para isso. Entenderam? Eu acho que dá para a gente ir compreendendo essa situação. Você que é uma pessoa curiosa como eu, que gosta de ler e que sempre prestou atenção nas aulas lá de física, quando estava no ensino médio, no científico antigo e tal, você sabe quantos graus tem uma circunferência, não sabe? Sabe, que eu sei que você sabe. A Luiz, 10 anos, que está me escutando agora, que é topógrafo, sabe. E você, partindo do princípio de que a parte de cima da circunferência é o norte, a de baixo é o sul,
a da direita é o leste e a da esquerda é o oeste, se você partir disso aí, você saberá se a pessoa disser assim, 20 graus nordeste, 20 graus sudeste, entendeu? Por aí vai e tal. Ou então dizer, saia no rumo 27 graus, a partir do zero da circunferência, que é a parte superior. É diferente de 270, 0,27 é diferente de 270. Um avião da Varig, certa vez, caiu na floresta amazônica por isso. Domingo até eu vi um trecho de uma reportagem da Rede Record que lembrava desse acidente. O avião decolou, era 0,27 e o danado do piloto ou copiloto entendeu 270, porque a mente humana falha. Do jeito que a máquina falha, a mente humana falha. Então, em vez de 0,27, que seriam 27 graus, o desgraçado botou lá no computador do avião 270, 270. Então o avião tomou um destino completamente diferente e acabou caindo na floresta por falta de combustível. Preste atenção que as coisas são assim, não são muitas vezes como a gente quer e nem como a gente pensa. 6 horas e 27 minutos na Paraíba, 18h27. Eu também, desde que o programa de ontem estava sendo irradiado, desde que o programa de ontem estava no ar, meu amigo Jair Lucena, que eu comecei, o Wilson Siqueira, a receber mensagens aqui no celular. O Wilson Siqueira está aqui, diz, diga Araújo Neto que eu estou dentro. Tá certo, já está dito. Então eu recebia, piloto Gavião, mensagens ontem na hora do programa e depois do programa também, e hoje de manhã também, meu amigo, de pessoas reclamando porque eu botei no ar aquelas falas de ontem lá do Parque do Povo. Rapaz, você botou no ar um comício do PT, comício de veneziano, tal, tá fazendo campanha, você é esquerdista e não sei o que e tal. Minha gente, jornalismo é uma coisa e militância política é outra completamente diferente. Então, veja só, quantos desses que me reclamaram estavam no Parque do Povo ontem? Nenhum. Porque não quiseram ou porque não puderam, não é assim? Às vezes você tem tempo disponível e não quer ir, porque não é o seu candidato, não é o seu grupo político, não é quem você admira e não é em quem você vota, aí você não vai. E em outras situações você, por um motivo ou por outro, não quer ir. E a minha intenção ali, jornalisticamente falando, foi qual? Fazer com que vocês que estavam em casa pudessem acompanhar o que estava acontecendo ali. Porque os dois principais candidatos à presidência da República são Bolsonaro e Lula. Lula e Bolsonaro. Ciro está lá atrás. Para que Ciro ganhe essa eleição, tem que ter um fato novíssimo que motive os eleitores de Lula e de Bolsonaro a votar nele. E até agora isso não aconteceu e dificilmente vai acontecer. Se fosse Bolsonaro que estivesse aqui, eu faria a mesma coisa. É o papel da imprensa fazer isso. Ouvir o que esse pessoal está dizendo para que você aí possa fazer a sua avaliação. Para mim, na condição de jornalista, e é nisso que eu trabalho, não interessa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Ciro, se é Simone Tebet, não quero saber. É um fato jornalístico, não é todo dia que um candidato à presidência vem à cidade, ao estado em que nós moramos, em que nós vivemos. E era o acontecimento político de ontem. A imprensa nacional, toda ela deu destaque à presença de Lula aqui, como dará amanhã se Bolsonaro vier. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu torci e torço sempre, e disse isso ontem e hoje na televisão, para que numa visita dessas nada de anormal aconteça. Campina Grande já foi manchete de forma negativa no país inteiro. Certa vez, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República e veio a Campina Grande, foi para uma solenidade lá na Embrapa, ali no Centenário, e na volta, ali na Floriano Peixoto, perto da churrascaria do Alexandre, mais ou menos por ali, onde tem uns chaveiros mais para baixo, jogaram pedras no ônibus em que estava o presidente, assessores, ministros. Teve até uma assessora de Fernando Henrique que machucou-se no braço, porque uma pedra quebrou o vidro do ônibus e bateu no braço da moça. E Campina foi chamada de terra de selvagem, de índio, de gente braba, e, entendeu?
hereges e etc e tal, de pessoas incivilizadas. Isso é péssimo para a gente. Então, a minha torcida, quando há um evento desse, é para que tudo dê certo, como deu. Não jogaram uma pitomba em Lula, nem em ninguém da comitiva. A segurança funcionou, o povo que quis ir foi. Veio gente de várias cidades do estado, tudo normal, legal, tranquilo. O homem gosta de Campina, gosta de veneziano, veio para aqui, participou de manhã do evento com os evangélicos, umbandistas e tal. E foi o papo do povo, depois foi pro Garden Hotel tomar uma, que Lula gosta de uma cachaçinha com carne de sol, com essas coisas. Qual é o problema? Nenhum. Tá aí com a mulher, estava aí com a mulher, está apaixonado, como ele mesmo disse, dormiu aqui tranquilo em Campina, viajou hoje 10h20, 10h30 da manhã para Teresina. Não é legal? Saiu com a melhor das impressões de Campina Grande e a imprensa nacional e a imprensa que estava acompanhando inteira elogiou o comportamento das pessoas, das autoridades locais, do pessoal do trânsito, do pessoal da polícia militar, da civil, dos bombeiros, entendeu? Da federal, todo mundo. Tranquilo, legal. Mesma coisa se o chefe Bolsonaro, o chefe do Executivo Nacional, vier aqui amanhã. Vou botar do mesmo jeito e vou fazer a mesma coisa e acabou. Candidato eu tenho, viu? Muitos de vocês sabem qual é. E não é meu papel dizer aqui publicamente. Mas na hora de dar o tratamento equânime aos que estão aí disputando, Paulinho Roberto sempre fará. Porque aqui, quando eu estou trabalhando, eu não sou eleitor. Eu não sou admirador do candidato A, B ou C. Eu sou profissional da comunicação. Agora, na hora de votar, aí eu tenho minhas preferências e é um direito meu. Apenas para ficar esclarecida essa situação. São 6h33 na Paraíba. Fazer como alguns fazem, e eles têm todo o direito de fazer, porque os donos das rádios em que eles trabalham deixam, fazer como eles fazem, que um é lindo, é maravilhoso, a barba está paradinha, o bigode está lindo, a gravata está vistosa e o outro não vale nada. Vou fazer isso nunca. Nunca. Fez merda, permitam-me a expressão, pode ser quem for. Vai ser dito, vai ser reportado. Fez coisa boa do mesmo jeito. Acabou a história. Filosofia de trabalho, né? Ensinamentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, lembrando sempre dos bons professores, dos grandes profissionais da comunicação, que sempre ensinaram que é assim. Agora, cada um age da forma que quer. Se o locutor A, B ou C, se o jornalista A, B ou C compra, entre aspas, uma candidatura, parte para publicamente defender um candidato, ele tem todo o direito de fazer isso. É o jeito dele trabalhar. Mas essa não é a forma correta dentro do jornalismo. Quer trabalhar para um candidato? Vai fazer como Kennedy Salles fez ontem e Edil Francis. Estavam lá trabalhando para veneziano. E atendendo a sugestão do senador, o staff de Lula aceitou que os locutores fossem daqui. E os meninos fizeram lá o trabalho dele, fizeram bem feito. Ali estão trabalhando, ganhando o dinheiro deles. Significa dizer que Kennedy e Edil vão votar em Lula, vão votar em veneziano e Ana Cláudia? Podem até votar em Ricardo Coutinho, mas eles não foram contratados para votar. Eles foram contratados para trabalhar. Como eu já trabalhei para vários candidatos nessa Paraíba. E nem sempre eu votei no candidato para o qual eu trabalhei. Às vezes votei. Na maioria das vezes até votei. Mas já trabalhei para determinados candidatos que eu não votava nele. Eu estava ali ganhando o meu dinheiro. E na hora do voto eu votei em outra pessoa. Porque ele não me contratou para votar nele. Contratou para fazer o trabalho de animação, de palanque, de comício, gravar guia eleitoral, jingle e etc e tal. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Lembro agora da primeira vez que eu subi num palanque de um comício para fazer a locução, tremendo, nervoso, era um garotão, e foi um comício na cidade de Queimadas, da Roberto Pontes, que me ouve agora, e que tem programa na rádio Correio do Agreste, lá de Queimadas. Eu subi nesse palanque, meu amigo, eu tremia, eu nervoso, gente demais, eu com medo de errar. E uma pessoa percebeu o meu nervosismo. Sabe quem foi? Raimundo Asfora. Aí me puxou assim, na hora que tinha lá um candidato a deputado falando, ele me puxou assim um pouco atrás ali no palanque e disse: eu estou notando que você está muito nervoso. Se acalme, fique tranquilo.
É o primeiro comício que você faz. Deputado, né? Vem cá, toma aqui uma lapada desse meu uísque. Disse, tome, na boca da garrafa de uísque, ele estava bebendo na garrafa. Aí eu tomei e tal, ele disse, tome outra. Fique tranquilo que olha, agora você vai desarnar. Pronto, foi o primeiro comício que eu fiz. Foi esse lá onde um dos oradores era Raimundo Asfora. Me deu 2 lapadas de uísque, cowboy, na boca da garrafa. Meu amigo, as orelhas esquentaram, as pupilas dilataram, entendeu? A garganta lubrificou. Pronto, a partir daí o negócio foi legal. Amigos participando do nosso encontro, da nossa reunião de hoje. Opa, Marcelo, Isabela e Bebeto, Carlos do Pastel, Dr. Gildo Lima do Nascimento. Ele botou aqui, só para sacanear, o seu preferido é o senador Randolfão. Meu amigo Randolfão estava nervoso ontem, na hora do discurso. Estava brabo, viu? Randolfão estava brabo. Aí na hora Araújo Neto passou uma mensagem para mim, disse, ele está falando grosso hoje. Ave Maria, sai de perto, viu? Antônio Clemente, boa noite. Meu amigo Hermano, do Centro de Saúde aqui do bairro do Catolé, boa noite. Jovita Maranhão, minha amiga professora, Paulo, você prestou um serviço para quem não podia estar no Parque do Povo, não queria ir? Ouvi. Já imaginou se tivesse ali um rebu, uma coisa qualquer? Nós estávamos, eu como vocês, nós estávamos acompanhando online, na hora em que o fato estava acontecendo. Isso chama-se jornalismo, né, meu amigo Marcos Farias? Na escuta, Paulo, para as reflexões de hoje. Paulo, nas máquinas dos supermercados, que são computadores, e o Marcos Farias entende bem que ele é auditor fiscal, ele botou aqui, saem 2 comprovantes. Um é o cupom fiscal e o outro é na bandeira do seu cartão. Perfeito. Bem lembrado, Marcos Farias. Se você é curioso como eu, você sabe que sai aquela tirinha maior de papel com os produtos que você comprou. Aí sai um assim agarrado por uma lascazinha do papel, né? Tem uma divisãozinha, aquela ali é da bandeira do cartão. Se você pagou com o cartão, dividido em 2 vezes, ou pagou débito, tal, do jeito que for, programado para aquilo, né, Sargento Letício? Boa noite, mestre. Muito obrigado pela audiência. Também me escutando agora, o amigo locutor da Rádio Tabajara, Jorge Blau, lá em João Pessoa, Robson Lucas, mais uma vez Jair Lucena, Assis do Santa Bárbara, Sargento Nogueira, lá em Barra de Santa Rosa, Juscelino Salles, boa noite. Thomas Bruno, professor, historiador, Soldado Teixeira, Romualdo Figueiredo, Subtenente Josenberg, Aloysio 10 anos. Opa, obrigado. Vereador Alexandre Pereira, que é o Alexandre do sindicato. Muito obrigado, viu, a vocês todos pela audiência. Doutor Evaldo Dantas da Nóbrega, pessoas que gostam do moído. Às vezes o moído é exagerado, né, Carlos do Pastel? Carlos disse que já trabalhou muito em palco de comício. Meu amigo, palanque de comício, que dá de confusão. Vocês não têm noção da briga que os locutores enfrentam ali, porque tem sempre alguém querendo falar, alguém que não está na lista dos oradores. Que o locutor ali não é ele que escolhe quem vai falar. Um evento daquele de ontem no Parque do Povo, ali os colegas Edil Francis e Kennedy Salles, eles receberam do cerimonial, olha, primeiro fala fulano, o número 2, vem a listinha todinha, 3, terceiro é fulano, tal, e acabou. Aí tem um ou outro que quer falar e em vez de ficar com raiva da turma do cerimonial, fica com raiva do locutor. Tinha cara que ficava me cutucando o tempo todo em cima do palanque, me beliscando, querendo que eu anunciasse ele para falar. E eu dizia, filho da mãe, não sou eu não, ó, ali. É ali, aquela pessoa lá é quem resolve. E o cara ficava com raiva de mim. Certa vez, quase que eu sou linchado. Eu acho que foi em Bananeiras. Foi. Bananeiras, né? A terra do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? Arnaldo Viana. Bananeiras. Ele era prefeito de lá. E nós vínhamos de uma maratona. Já vínhamos de Guarabira, não sei de onde, um bocado de cidade. Era Berto Lucena, Ronaldo Cunha Lima. O grupo do MDB na época, e eu era o locutor nesse dia. Estava Juarez Amaral, Valdo Tomé, a turma toda. Chegamos em Bananeiras, o ginásio esportivo lotado, um evento lá do partido, não lembro mais o que era.
E eu tô ali. Aí o senador Humberto Lucena me chamou garoto, com aquela voz dele. Humberto Lucena falava com uma pitomba na boca, ou uma batata quente. Só olha aqui, só quem fala é Ronaldo, e eu também falo, somente, mais ninguém. Eu ia dizer o quê? Se o homem era senador, presidente do Senado, do Congresso Nacional, autoridade nacional, manda-chuva do partido, chegou para mim e disse, aqui só falo eu e Ronaldo. Tá bom, tá certo. Meu amigo, quando o Ronaldo falou que eu fui anunciando o Humberto Lucena, o prefeito saltou de lá, Arnaldo Viana, puxou o microfone da minha mão, o ginásio lotado, aí disse, nem a ditadura militar me caçou, nem o regime militar me tirou da política, caçou minha palavra, esse locutorzinho de Campina acha de chegar aqui e me proibir de falar. Aí Ronaldo pegou no meu braço, piscou e disse, fique quieto, não diga nada. O senador olhou para mim com aquele óculos dele, fundo de garrafa, disse, fique calado, aguente. Tá bom. E engoli essa, me levei uma vaia mais do povo lá, ginásio lotado. Quando saiu, o Ronaldo ficou uns 6 meses zonando comigo por causa desse negócio. Paulo Roberto, tu caçasse a palavra do prefeito, pronto. Sobrou para mim. Então tudo que é palanque político, não tem comício, não tem assim, pode ter certeza que o Cristo ali é o locutor. Que fica um bocado de cacareco querendo falar e bota a culpa no locutor por não chamar. Tem uns que querem agredir, parte para confusão. É briga, doutor. Só sabe quem trabalha naquilo. 18 horas e 43 minutos na Paraíba. Eu divulguei, acho que foi ontem, que estava previsto para o dia 11 próximo, semana que vem, mais precisamente na quinta-feira, um jantar do presidente da República, Jair Bolsonaro, com alguns empresários lá na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E até eu coloquei no blog camisa10.net.br, se vocês lembrarem ou se olharem aí, essa notícia está postada lá. Agora pode ter confronto, viu? Porque tem também os eventos marcados para esse dia 11 lá na Avenida Paulista. É o dia do advogado, é o dia do implantação dos cursos jurídicos no Brasil, dia do advogado, dia do estudante de direito e tal. E tendo manifestação na Paulista de pessoas que são contra o governo, você imagina esse pessoal sabendo que a comitiva presidencial ia chegar ali. Mesmo que Bolsonaro fosse de helicóptero e pousasse lá no ponto da Fiesp ou no outro prédio ali nas imediações, mas o pessoal sabendo que ele se encontrava no recinto poderia causar algum tipo de tumulto, de rebuliço, de confusão, e vocês sabem que o estupim está aceso para explodir, está bem pertinho no Brasil de hoje. Então Bolsonaro, sabendo disso, eu não vou dizer aconselhado pela assessoria, porque me parece que o presidente Bolsonaro não aceita sugestão de ninguém, a decisão é dele. Ele é um político diferente nesse aspecto. Tem negócio de conselheiro, de ministro, não, filho, não, é ele. Não diga isso não, presidente, eu vou dizer. E às vezes ele diz, não vou dizer não, aí quando chega lá diz. É o estilo dele. Então Bolsonaro informou hoje que não pretende mais comparecer ao encontro com empresários na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Na realidade seriam 2 compromissos. Um encontro com empresários, né, e depois um jantar. A informação foi confirmada hoje por colegas que trabalham em Brasília. Era um encontro do grupo, com o pessoal do grupo chamado Grupo Esfera, promovido, que vem promovendo uma série de reuniões com políticos considerados de direita e de centro-esquerda, e o outro era com empresários da Federação das Indústrias de São Paulo. O motivo alegado para o cancelamento foi imprevisto na agenda. Desculpa oficial, né? Mas a gente sabe que nos bastidores a avaliação de aliados é de que o presidente não quis provocar qualquer tipo de tumulto com a sua presença. E tem a história também daquele documento, aquela carta que inventaram lá em São Paulo, e que alguém na hora poderia chegar, presidente, assina aqui essa carta também, ele já chamou de cartinha, de não quer esse negócio e tal, poderia ser uma saia justa. Então esse jantar e essa reunião seriam no mesmo dia para o qual foram marcadas manifestações na Faculdade de Direito de São Paulo e na própria Avenida Paulista. O bom senso prevaleceu
porque eles sabem que tem doido para tudo, né? E quando a eleição vai se aproximando, tem gente que fica mais doida ainda, inclusive na imprensa. São 18h46 agora na Paraíba. Ontem, quando eu fui assistir ao jogo do Corinthians com o Flamengo, eu fico vendo o jogo muitas vezes na televisão com o volume baixo, que eu ligo mais de um televisor. Então eu estava vendo o jogo do Sport Recife com o Criciúma, Série B, né? E vendo também o jogo do time lá do Rio, o Flamengo contra o Corinthians. E chegando mensagem no celular, eu vou vendo uma coisa, vou vendo outra, escuto uma coisa, escuto outra e tal. Aí teve um colega que serviu o exército comigo em Caicó, soldado Cavalcante. E Cavalcante hoje trabalha e mora na Bahia, lá no sul da Bahia, região de Porto Seguro, por ali. E ele lembrava de fatos que foram registrados num tempo em que a gente estava em Caicó. E ele lembrava, disse, Paulo, nós chegamos numa cidade, dizia ele, onde o exército, na época, era visto como, olha a imagem que o pessoal da cidade tinha do exército. Era de um batalhão de engenharia, que são aqueles militares que trabalham nas estradas, recuperando estradas, construindo isso, reparando aquilo. Vocês sabem, até a farda é diferente, tem aquele chapelão lá no sertão, no Seridó, para amparar um pouco do sol, né? Chapelão parecido sombreiro de mexicano. E era um pessoal que vivia assim sempre sujo pela atividade, né? Não eram soldados de infantaria, nem da arma de artilharia, nada disso. Eram pessoas que trabalhavam no pesado o dia todo. Chegavam em casa ou saíam do trabalho passando na cidade para uma pensão, para um hotel, onde morassem suados, fedidos, fedendo asfalto, óleo diesel, aquilo tudo. E nós chegamos na cidade de Caicó com a infantaria. Porque o BEC, o primeiro BEC, em João Pessoa, nós temos o batalhão de engenharia e construção também ali da Epitácio Pessoa, não é? Temos o RECMEC lá no aeroporto, em Cabedelo, em Bahia, perdão. Caicó tinha o batalhão de engenharia e construção, o BEC, que foi deslocado para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, fazer estradas por lá. O quartel ficou vazio e foi ocupado por nós da infantaria. Então, aquela imagem que o pessoal de Caicó tinha dos militares do exército, ela foi assim mudada de uma hora para outra. E o pessoal passou a ver soldados engomadinhos, farda limpa, cheirosos, perfumados. Saiu aquela imagem de soldado fedorento, sujo, suado, entenderam? E ao mesmo isso era bom pra gente por causa do público feminino. A moçada era tudo doida atrás da gente, porque só havia soldado sujo, fedorento. Muitas vezes gente ali da cidade conhecida, ou da zona rural, acostumada a pegar no pesado e tal, de repente começou a ver soldadinho novo, cheiroso, bonito, fardamento todo engomadinho, tranquilo. Aí atraiu a atenção das meninas. E ao mesmo tempo, a ojeriza e a repulsa de boa parte da população madura, que odiava os militares da infantaria por conta do regime militar que estava vigindo. Era no tempo do regime militar. Então os soldados da engenharia não saíam prendendo ninguém, não tinha patrulha, dificilmente ia para festa, nos clubes e tal, porque terminava o dia todo morto e cansado, cada um ia para sua casa. Era gente, na sua maioria, lá mesmo da cidade. Chega uma turma toda de fora, de Recife, de Campina Grande, entendeu? Patrulha, confusão nos clubes, briga, prisão, aqui ali umas porradas, umas cacetadas em que merecia e tal. Então nós vivemos essa situação. E aí eu contei esse episódio assim, de uma forma bem por cima, para que possa responder a um amigo aqui que mandou mensagem. Ele disse, rapaz, você tem muito amigo militar, você tem muito ouvinte militar, todo dia você fala aí, é sargento, é tenente, é cabo, é soldado. E daí, meu amigo? Dagoberto Pontes, eita, o hotel que nós hospedamos em São Paulo, Hotel Itamaraty, ali na rua Vieira de Carvalho, que é próximo à Praça da República. Foi lá que o Dagoberto desfilou com Alexandre Agra, nós três por lá, para lá e para cá. Pois bem, então
Militar, meus amigos, é gente como eu e como você. O Brasil tem essa cultura assim de algumas pessoas que não simpatizam com os militares, porque nós vivemos um regime militar. Aí tem um ranço que foi passado do avô para o pai, do pai para o filho. Tem moça e tem rapaz, tem gente hoje na faixa dos 40, 50 anos, que tem raiva de militar porque o pai tinha raiva, porque o avô levou surra, o avô foi preso, o pai era contra, combatia o regime militar, entendeu? Então muitas vezes eu ouço nos discursos aí, olha, nós vamos mobilizar a sociedade civil. Meu Deus, sociedade civil, por quê? A sociedade é uma só. O brasileiro é um povo só. Na casa do militar, às vezes só tem ele que é militar. O marido aqui é militar, a mulher não é militar, os filhos não são militares, os pais, o sogro, a sogra, entendeu? Então, nós somos uma sociedade. Então nunca diga isso, eu vou mobilizar a sociedade civil. Não, consulte a sociedade. Os militares fazem parte da sociedade. Eu, com muito orgulho, fui militar, sou da reserva e tenho muitos amigos militares e não vejo diferença entre civil e militar. Tem gente boa no mundo civil e tem gente boa na vida militar. E ruim dos dois lados também. Acabem com isso. Militar é gente e nós precisamos dos militares. A primeira ideia que você tem, a primeira iniciativa que toma na hora de uma agonia qualquer, de uma briga, de uma confusão, é liga para a polícia. Chama a polícia, não é? Aí, no instante, você dá valor aos militares. Agora, quando vai na onda da ideologia de alguns que odeiam militares porque faziam perturbação, viviam bagunçando, atirando do povo, matando, assaltando, entendeu? Aí ia pro cacete, e esse povo tem raiva. Aí passou essa raiva pros filhos, pros netos, entendeu? É mais ou menos isso. Não há diferença, somos todos iguais, somos todos brasileiros. 6h53. Olha, tem mudanças aí, pelo menos propostas pela Câmara dos Deputados. Não é que já esteja prego batido e ponta virada, como diz um amigo meu. Mas o plenário da Câmara aprovou ontem, com mudanças, uma medida provisória que promove outras mudanças nas análises e regras para a concessão de benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Um dos pontos prevê a possibilidade de dispensa de parecer exclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, ou seja, incapacidade de trabalhar, para um pedido de auxílio-doença, que é aquele benefício por incapacidade temporária. Nesse caso, a concessão do benefício poderá ser feita por meio de análise documental, como atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS, segundo esse texto. Isso ainda não é lei, viu, minha gente? Também é modificado o trâmite de alguns recursos que sejam interpostos diretamente ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que emitirá notificação eletrônica automática para o INSS reanalisar no prazo máximo de 30 dias a decisão administrativa. Olha, tudo isso a gente percebe que a intenção é a melhor do mundo. Agora, na prática, aqui no Brasil, você sabe que entre a intenção e a prática tem uma grande diferença. Porque, olha, nós vivemos, minha gente, no país das enroladas, no país dos enrolões, onde tem gente por tudo que é lugar querendo dar um golpe para se dar bem. Por que é que as coisas são dificultadas e as pessoas bem intencionadas pagam por isso? É porque os que são mal intencionados já aplicaram muitos golpes. Por que é que hoje a perícia do INSS é tão rigorosa? Porque eu conheço gente que contava isso às gargalhadas, isso há tempos passados, pessoas até que já morreram, contavam que foram de muletas para uma agência do INSS, simulando uma deficiência física para sair de lá aposentado. E saía. E depois contava para todo mundo, morrendo de rir. Enganei o médico, tal. Saiu, jogou a muleta fora, aposentado por invalidez pro resto da vida. Entenderam? Naquele tempo, inclusive, que você se aposentava com o benefício baseado no valor recolhido nos últimos 36 meses. Lembram disso? A gente pagava 30 anos pelo salário mínimo.
Aí quando faltava 3 anos para ele se aposentar, ele pagava pelo teto, 10 salários. Aí se aposentava com 10 salários. Era desse jeito. Então as dificuldades são colocadas para tentar evitar esse tipo de fraude que infelizmente acontece. É uma mensagem aqui do ouvinte José Carlos. Você deu na manchete que o presidente do Senado está defendendo o tribunal e as urnas eletrônicas. É verdade, mas não é a primeira vez que o senador Rodrigo Pacheco faz isso. Ele defende porque ele deve ter recebido informações de que a urna é segura. Pode ser segura, né? Mas outro dia, quando eu falei nesse assunto, alguém disse, ele tem 20 processos lá no Supremo. Aí ele não é doido de dizer que a urna é insegura, porque amanhã os processos começam a tramitar. Eu não tenho como dizer se isso é verdadeiro ou não. Apenas reproduzir aqui o que disse o ouvinte. Isso é bom para alguns malas, né? É verdade, Araújo. Eu conheço gente que enriqueceu com esse esquema. Antes tinha uma história assim, eu vou lhe aposentar. Você lembra disso? Teve muita gente que ganhou dinheiro nesse Brasil e enriqueceu desse jeito. E nem era só advogado não, era uma pessoa qualquer. Chegava para você é aposentado? Não, vou lhe aposentar amanhã. E ia e aposentava mesmo a pessoa. Então isso foi dificultado porque era fraude todo dia. Fraude em cima de fraude. E aí o sujeito às vezes, aquela pessoa na ânsia de se aposentar realmente, o que é que fazia? Assinava um monte de papel em branco, sem saber o que era que estava assinando. E quando a aposentadoria saía, aquela pessoa que levou e que disse vou lhe aposentar, ficava recebendo, às vezes era uma procuração ad eterno, como diz um amigo meu, e o sujeito que tinha aposentado o outro, entre aspas, era quem recebia o dinheiro todo mês. Aí passava para o beneficiário já descontado a sua parte. O sujeito que não recebia nada, o que caísse no bolso dele era lucro, só que às vezes a parte do leão ficava lá com o mala que tinha inventado de aposentar a outra pessoa. 6h58. Mas sobre esse assunto que o ouvinte mandou aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento hoje na tribuna da Casa e defendeu a legitimidade das urnas eletrônicas. Também elogiou o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral e dos seus ministros, dizendo que o resultado das eleições deve ser reconhecido logo após proclamado. E acabou a história. Tá certo, o Rodrigo Pacheco está no seu papel, né? Ele elogiou muito o ministro Edson Fachin, disse que mostra confiança de que terá continuidade na futura gestão do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre vai tomar posse no próximo dia 16. Tá certo. Horas e 59 minutos, faltando 1 minuto para as 7 horas. Fazer aquela pausazinha. Na volta tem a reprodução da coluna política de hoje lá na Rede Ita. E tem muita coisa aqui sobre a política estadual e também sobre a política nacional. É bem rápido, eu volto já já. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico.
máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h03 na Paraíba, pontualmente 7h03 agora. Pergunta de ouvinte: é verdade que Bolsonaro não vai à entrevista do Jornal Nacional? Amigo velho, se ele vai ou não, eu não sei. Eu sei que ele não confirmou até agora. Fizeram um sorteio, a ordem foi: Bolsonaro é o primeiro, Ciro Gomes é o segundo, Lula é o terceiro e Simone Tebet a quarta. Esses quatro foram convidados. E Bolsonaro seria o primeiro no dia 22, uma segunda-feira. 40 minutos para cada um, é o que a empresa quer fazer. E os entrevistadores são os apresentadores, William Bonner e Renata Vasconcelos. Você lembra na outra eleição de 2018, quando Bolsonaro foi e chegou lá e botou todo mundo no canto da parede, né? Os caras quiseram fazer graça, quiseram fazer insinuações. Ele chegou e, entre aspas, desmoralizou os dois apresentadores. Você recebe como PJ, você não paga imposto, você isso, você aquilo. Lembra disso? Eu lembro bem. Não sei se ele vai, nem se Lula vai. Ciro Gomes vai, né? Ciro Gomes quer espaço. Mas sobre Bolsonaro e sobre Lula, eu não sei. Eu tenho a impressão que Bolsonaro não vai. Ele sabe que o ambiente na Globo, ele é hostil. Aí se for, já vai, entendeu? Preparado para uma briga, para uma guerra, para uma confusão. Eu não sei se será interessante, não. Eu, em lugar dele, não iria, mas eu não sou Bolsonaro. Eu sou Paulo Roberto. Vamos à coluna política de hoje, como foi o meu papo com Anchieta Araújo, meu amigo Leandro, meu amigo Lídio Meira, que está lá na Fazenda Campos, em Olivedos, meu amigo Robson Lucas, lá no Santo Antônio. Vamos ouvir como foi a minha conversa hoje com Anchieta Araújo? Quem mais entende dos bastidores da política paraibana está aqui, certamente com muita informação, muita novidade hoje, né, Paulo? Bem rápido, né? Boa tarde. Eita, pois é. No dia seguinte, a visita do ex-presidente Lula, que decolou agora às 10h20 da manhã. Estou aqui, agora há poucos, 2 aviões decolaram com destino a Teresina, onde tem eventos por lá. Só gostou de Campina, do clima, né? Aí e tal. Pois é, deve ter dormido bem até um pouco mais tarde, né? É. Afinal das contas, antes que a gente entre nos caminhos da política, sexta-feira, bancos fechados.
Bancos fechados, comércio fechado, repartições públicas municipais abertas. Ninguém entende essa matemática não. Tem uma lei estadual que determinou que o 5 de agosto é feriado na Paraíba, mas aí vem as questões políticas, já diz o filósofo Chico Alemão que manda quem pode e obedece quem tem juízo, então só nos resta obedecer. Que ficou da visita de Lula a Campina Grande? Sim, boa pergunta, viu? Ficou a constatação de que o candidato ao Senado dele é Ricardo Coutinho. Sim. E que o candidato a governador é Terezinha Vital do Rego. Aquela história, ele agora sabe qual é o palanque dele na Paraíba, né? Mas tem um outro detalhe que a gente precisa observar. Você está vendo aí imagens de ontem. Isso. É que o senador Randolfo Rodrigues, que é o coordenador geral da campanha de Lula, discursou antes dele. Sim. E disse, todo mundo viu, que tem 3 palanques aqui na Paraíba. Pronto. Tem o de João, tem o palanque de veneziano e tem o palanque de Adjane Simplício. Pronto. Lula disse que o candidato dele é veneziano, mas o senador disse que tem 3 palanques à disposição de Lula no estado da Paraíba. E ainda tem aquela história do palanque do governador João Azevedo. Isso. Que, afinal das contas, João Azevedo é do PSB, que é o partido do candidato a vice na chapa de Lula. Veja que salada política nós estamos testemunhando aí. Porque ele não tem a Lula, vai ter Alckmin. É verdade. E ficou também constatado nessa visita de Lula que o grande objetivo do Partido dos Trabalhadores e do projeto petista é matar a eleição, matar aqui no sentido figurado naturalmente, mas como a gente diz, bater a parada em primeiro turno. Porque todo mundo sabe, e Lula também, nós temos dito isso aqui, que eleição em segundo turno é uma outra situação completamente diferente. É outra história. Daí esse movimento todo que Lula está fazendo, e é um movimento legítimo, de fazer com que haja o maior número de desistências possíveis nos candidatos da chamada terceira via. Porque cada uma, mesmo que tenha 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos na pesquisa, saindo do páreo, ele entende que boa parte dessa votação migra para a sua candidatura, o que, digamos, diminui as chances de um segundo turno. Agora ainda tem tanto tempo, né? Daqui para a eleição. Tem 2 meses ainda, né? Muita coisa acontecendo. Hoje, aliás, saiu mais uma pesquisa, a diferença está oscilando aí nos 10 pontos, mas é bom que a gente lembre, e Lula sabe disso, do jeito que Bolsonaro sabe também, que a partir do instante em que os benefícios com o aumento começaram a ser pagos, próximo dia 9, aí a coisa pode se modificar também. Isso. Conta um pouco para o governo. O mais foi dentro do esperado, paz, tranquilidade, não se tem notícia de briga, de confusão, de alguém machucando alguém, felizmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque, como você falou ontem, seria péssimo para Campinas. Claro, péssimo imagem da cidade. Eu lembro de uma vez, acho que foi Fernando Henrique Cardoso, esteve aqui como presidente, ao regressar da Embrapa, em direção ao aeroporto, jogaram umas pedras no ônibus, ali na Floriano Peixoto, foi uma coisa horrível, depois contra Campina Grande, a gente não deseja isso nem aqui e nem em outro lugar. Isso mesmo, não conta ninguém. O governador João Azevedo confirmou ontem que a candidata ao Senado será mesmo Poliana Dutra. Está confirmado. Então, chapa com aquela história da geopolítica definida, o candidato a governador é da capital, o vice é de Campina Grande, que é Lucas Ribeiro, e a candidata ao Senado é do Sertão, Poliana Dutra. Está bem dividida, não está? Está sim. Bem equilibrada. Geograficamente equilibrada. Geograficamente. E o Diário Oficial de hoje trouxe aquilo que a gente já esperava. A nomeação de Rosália Lucas para a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado. Você cantou essa pedra aqui, viu? Até a Secretaria. A caneta funcionou rápido e essa secretaria, aliás, Rosália é craque nisso aí, a gente precisa dizer, e aí não é nada, nem um favor que estamos fazendo a ela, é a mesma secretaria que era ocupada por Gustavo Feliciano, filho de Lígia, atual vice-governadora, e do deputado Damião, e a gente sabe que se você, sem nenhum menosprezo aqui, sem nada, mas se você botar na balança quem entende mais de turismo, Rosália ou Gustavo, facilmente terá uma conclusão. Então, boa sorte para ela, que faça um bom trabalho, é isso que estamos aqui desejando. Ela é competente. Muito. Publicitária, eu conheço a Rosália de quando os meninos dela nasceram, e é filha de um amigo nosso, de Luquinha, né, do senhor José Lucas, pois bem. Por falar em Lígia Feliciano, ela regressou à base do governador João Azevedo. Não, maravilha? Tirou o filho da secretaria, saiu dizendo que a Paraíba era uma mulher muitíssimo maltratada, lembra disso? Isso. Paraíba, uma mulher maltratada, novos rumos e tal, e agora voltou sem secretaria, sem lenço, sem documento e, aqui para nós, também sem nenhum menosprezo, desprestigiada politicamente. Essa é que é a realidade. É aquela história de você dar um tiro no escuro.
pode acertar e pode não acertar. Às vezes acerta o pé, né? O próprio pé. Lembrei agora de Juarez Amaral, de saudosa memória, nosso colega. Juarez ganhou de presente um revólver certa vez. Sim. E ficou com aquele revólver achando que numa emergência qualquer poderia se defender. Certa vez alguém bateu na porta do apartamento de Juarez e ele achou que era um assaltante. E achou de dar um tiro na parede para afugentar. Não é que a bala ricocheteou e ia atingindo ele próprio. Meu Deus do céu. Acontece, não é? Uhum. Então, a deputada, a vice-governadora Lígia, ficou no PDT, continua no partido, sobre o qual não tem mais controle, que agora é de Antônio Pereira e de outra ala, como você sabe. E curioso é que o deputado Damião Feliciano foi para o União Brasil. E aí ele pode estar num partido de oposição ao governador João Azevedo pedindo para votar em vão. Tá para entender? É complicado. Meu saudoso pai João Florencio dizia que quando você quer ser sabido demais, às vezes acaba dando com os burros na água. Acontece. Meu amigo, os caras querem dar um nó na política, né? E aí, às vezes, dá um nó cego que nem ele consegue desatar. É o Norte Ceará, o famoso Norte Ceará. Olha, os membros do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, estão agora no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Eles chegaram por volta de 9h30, 10 horas da manhã. Conforme o Brasil todo tomou conhecimento, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício pedindo prazo e urgência para que os membros das Forças Armadas tivessem acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. O ministro Fachin concedeu isso aí, o pessoal chegou cedo, está analisando, e a partir das 2 da tarde deve ter acesso a todas as urnas. O que é que eles querem com isso? Saber como é que a coisa funciona. Alguns partidos já fizeram isso, alguns técnicos de várias legendas já estiveram lá, e as Forças Armadas também têm o direito de saber, pacificamente, respeitando, né, o tribunal, e o tribunal respeitando também os militares. Eu não vejo problema nenhum. Aliás, eu fico meio que sem entender em determinados momentos, quando alguém diz a sociedade civil precisa se mobilizar e tal. A sociedade somos todos nós. Militar faz parte da sociedade brasileira. Eu entendo que tem um certo ranço por conta do regime militar, tem gente que ficou magoada e tal, mas a sociedade somos todos nós, porque dentro da casa de militar tem gente que não é militar, tem os pais, tem a esposa, tem os filhos, então todo mundo é igual, tudo é brasileiro. Isso mesmo. Todo mundo é brasileiro. Bolsa de apostas para um julgamento que começa no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Sim. A questão da possibilidade de retroação da lei de improbidade administrativa. Sim. Se a lei retroagir, e esse julgamento está previsto para pelo menos começar hoje, pode não ser concluído, porque o ministro pode pedir vista e tal. Muito provavelmente não será, né? Não será. Figuras conhecidas da política poderão ser beneficiadas, a exemplo de Antony Garotinho, Eduardo Cunha, figuras. Tem um time grande na espera, na expectativa, Zé Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, e até Roberto Jefferson, que agora também quer se candidatar à presidência da República. Pois é. Bolsa de apostas de hoje no Calçadão. Quem decide o vice de Nilvan? É ele ou é o deputado Wellington Roberto? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. É a bola da vez, deve ser Arthur Bolinha, né? Mas aí depois a gente vai saber quem decidiu. O que a gente tem com certeza é que é de Campinas, né? Sim, de Campinas já está decidido. Né? Agora falam em uma mulher, que poderia ser a Annelise Meneguesso, ou até a esposa do deputado Moacir Rodrigues, que é a Giovana Fernandes, mas dizem que a bola da vez é realmente Arthur Bolinha. Bolinha, a bola da vez. É a bola da vez. É isso, Muito bem, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Foi a conversa de hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede ITA. Antes de outros detalhes aqui da política nacional, dos bastidores, saiu agora há pouco uma decisão, meus amigos, da Justiça lá no Rio Grande do Sul, que foi, prestem atenção, vocês todos, Jânio Raposo, anulado o júri que condenou 4 pessoas pela tragédia da Boate Kiss. Lembram? Morreram quase 300 pessoas. Morreram. Quase 600 outras saíram feridas. Tinham sido condenados um sócio da boate, um dos cantores da banda, um ajudante da banda e um outro rapaz. Foram 4 condenações. Esse pessoal está preso, acho que desde o julgamento que aconteceu no começo do ano, ou no fim do ano passado. 2 estão presos em Canoas, que fica na Grande Porto Alegre, e outros 2 numa cidade próxima a Santa Maria. Com essa decisão aqui, o julgamento anulado, um novo julgamento será marcado, eles serão libertados, vão sair da cadeia e aguardar o
novo julgamento em liberdade. Quase 300 mortos. Estão vendo aí, né? Pois bem. Ainda sobre a política, a deputada, candidata ao Senado, Poliana Dutra, está bastante animada, deu entrevistas hoje e disse, entre outras coisas, que espera contar com a ajuda da senadora Daniela Ribeiro. Usou até a expressão daquele comercial de mulher para mulher. Ela disse que espera contar com a ajuda da senadora. Convenções têm prazo até sexta-feira, dia 5. 3 estão para acontecer ainda aqui no estado. Nilvan Ferreira deve ter sua convenção aqui no Garden Hotel, em Campina Grande. João Azevedo e Veneziano Vital do Rego farão suas convenções na capital paraibana. O PROS, que é o partido, pode retirar a candidatura do seu candidato à presidência, acho que é Marcel, para apoiar Lula. Tudo isso faz parte das negociações. Esperam que o Janenes também retire a sua. E como eu disse na televisão, mesmo que sejam candidatos nanicos, que tem 1 ponto, que tem 2 pontos, tudo isso é importante para qualquer candidato. Porque a ideia, que pode nem se confirmar, é a seguinte: Paulo Roberto é candidato, só tem 2 pontos na pesquisa. Aí Araújo Neto, que é um candidato melhor pontuado, ele pode chegar para mim e dizer, rapaz, desista e me apoie. Por quê? Ele imagina que aquelas pessoas que votariam em mim, se eu desistir e passar a apoiá-lo, vão votar nele. Então, é esse o pensamento de Lula. Ele está fazendo esse movimento, tentando fazer com que as pessoas que votariam nos que estão desistindo, a exemplo de Luciano Bivar, votem nele, para ver se bate a parada, como eu falei, ainda em primeiro turno, o que é muito difícil cá para nós. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda mensagens. Finalmente, Paulo, é feriado ou não é em Campina? É na Paraíba, meu amigo. Existe uma lei dizendo que o dia 5 de agosto é feriado estadual. Banco fechado, comércio fechado, repartições estaduais fechadas. Aí hoje de manhã a informação da prefeitura era de que as repartições municipais de Campina Grande iriam funcionar. Agora à tarde, finalzinho da tarde, eu já recebi outra informação retificando e dizendo que tudo vai ser fechado. Ou seja, a lei estadual vai ser obedecida, é o certo, né? Aqui para nós é o certo. Briga política de Bruno com João Azevedo, de João Azevedo com Bruno, deixa para lá. O certo é o certo, o errado é o errado, independente de que lado parta. Eu acho que foi um mal entendido que já foi desfeito, não é? Quem mais aqui? Paulo Roberto, como tirar boletos do emplacamento do meu carro pela internet? Olha, se você tem computador em casa e tem impressora, mesmo que você não saiba mexer, mas se aí tem computador e tem impressora, é porque alguém sabe mexer. Você comprou a impressora para o filho, para, entendeu? O cunhado, a cunhada, o pai, a mãe, não sei. Se tiver isso, você resolve. Eu resolvo minhas situações aqui porque eu tenho um computador e tenho impressora. Então eu vou lá no site do Governo do Estado, paraíba.pb.gov.br, procuro o site do Detran, acesso, vão pedir o Renavan do seu veículo, que se o carro for seu e você tiver o recibo, está lá o número do Renavan, você entra e imprime o que você quiser sem maiores dificuldades. Mas, se você não tiver computador e nem tiver impressora, aí fica difícil, porque tendo o computador e não tendo impressora, você vai gerar o boleto. Mas como é que você vai fazer para pagar aquele boleto? Pode pagar pelo aplicativo. E o comprovante, entendeu? O que eu sugiro é que você imprima o boleto, imprima numa folha de papel A4, papel ofício, porque você fica documentado. Mesmo que você pague pelo aplicativo, uma vez que você tem a impressora, você vai imprimir no verso daquele papel o comprovante bancário. É o que eu faço. Porque muitas vezes já aconteceu de pessoas que eu conheço, chega a Energisa na casa daquela pessoa, diz, olha, a gente veio aqui com a ordem de corte porque está constando que você não pagou a conta do mês passado, por exemplo. Aí o cara diz, eu paguei. Sim, cadê o comprovante? A primeira coisa que o funcionário da empresa vai pedir é o comprovante. Aí se você pagou e não tem comprovante, como é que você vai mostrar, provar que pagou? Por isso que eu faço assim, aí você faz do jeito que você quiser. Pode ir no Lan House, mandar tirar, eles têm lá impressora, pago alguma coisa, não sei. Eu imprimo os meus boletos, pago pelo aplicativo do banco e depois eu imprimo nas costas do papel, no verso, o comprovante. Do jeito que autentica lá no banco, você autentica também aqui. Guardo. Pronto, chegou, paguei, está aqui.
Não é difícil. Agora a pessoa tem que saber. Quando a gente não sabe, pede a alguém que sabe ou paga a alguém que sabe para esse alguém fazer. O 5G chegou em João Pessoa, mas ninguém viu. Olha, 5G é, para você compreender bem direitinho, a 5ª geração da internet. Tá? O que é que vai acontecer? Só vai sentir os benefícios da internet de 5ª geração quem tiver um aparelho compatível. Se o seu celular é velho, é antigo e não tem nele a tecnologia 5G, não vai funcionar de jeito nenhum. Vou dar um exemplo bem prático para você entender. Quando surgiu aqui na década de 70 a faixa FM de rádio, lembram? Quando o Wilton Mota botou a Rádio Campina FM no ar, praticamente ninguém na cidade tinha rádio que pegasse o sinal de FM. Todo mundo teve que comprar. Porque só existia rádio AM, que ainda não tinha preocupação, não sabia nem que ia um dia aparecer FM. Então é a mesma coisa, para você sintonizar as emissoras de FM, você teve que comprar um rádio que tinha as bandinhas AM e FM. Então só vai pegar a tecnologia 5G no celular que tiver a bandinha de 5G. Dos celulares todos que eu tenho, eu trabalho com 3 ou 4, eu só tenho um que tem 5G, que eu comprei há menos de um ano. Os mais velhos, que são novinhos, mas são de anos anteriores, versões, modelos anteriores, nenhum deles vai pegar 5G, porque não tem a tecnologia dentro do celular, só um deles tem. Então pode ser até que não esteja funcionando, que preste em João Pessoa, mas se você não tiver o celular 5G, nunca vai pegar. É a mesma coisa do rádio AM FM. Paulo, o rapaz que tomou um choque hoje em Patos, morreu? Não. Felizmente não. É um homem que estava trabalhando numa dessas empresas de internet, de operador de telefonia, de internet, e ele deu um vacilo lá, um descuido, não sei o que foi, e tocou num cabo de média tensão. Se fosse de alta tensão, teria virado um tição, como a gente diz. Mas ele tocou num fio, num cabo de média tensão, tomou um choque, desmaiou, ficou pendurado de cabeça para baixo, mas o cinto de segurança segurou o peso dele e ele foi retirado e soube agora à tarde que ele está hospitalizado, mas está bem, tranquilo, chegou a conversar com as pessoas e tudo. Tire uma dúvida. Ele botou aqui, responda, eu estou lendo, corrigindo. Tire uma dúvida. Quando está chovendo, perguntou o ouvinte, e você decola no avião, sai do chão, vê a chuva lá em cima, uma pergunta interessante, né? Que quem nunca viajou de avião às vezes não tem noção. Veja só. Dependendo da intensidade dessa chuva, da precipitação pluviométrica, essa é a denominação correta, ou seja, da grossura da nuvem, porque chuva, a água vem na nuvem carregada, vocês sabem, né? E vai despejando aquela água que transforma-se em chuva. Se for uma chuva fina e a nuvem que está carregada de água for uma nuvem que não seja muito espessa, o avião sobe, passa por dentro da nuvem e lá em cima, depois que ele passa a nuvem, está o sol. Então está chovendo embaixo e lá em cima está o sol quente. Tranquilo, tranquilo. Se for uma tempestade, uma chuva muito intensa, muito forte, você vai ter mais dificuldade, o avião no caso, para transpor aquela nuvem e às vezes, dependendo da altitude que ele for utilizar naquela viagem, imprimir naquela viagem, ele pode ir o tempo todo da viagem dentro da nuvem carregada, o que é muito perigoso. E aí tem relâmpago, você vê, clareia tudo na janela do avião, não escuta o barulho do trovão, mas a claridade do relâmpago, sim. E a chamada altitude de cruzeiro, que esses aviões normais, por exemplo, o avião da Gol, que vem para Campina Grande, quando ele decola daqui para São Paulo, com 10, 15, 20 minutos, ele já está na chamada altitude que foi determinada pela torre de controle. Então, digamos que ele vá, minha gente, a 33 mil pés, que é a linguagem utilizada pela aviação internacional. Então, 33 mil pés se aproxima de 10.500 metros do chão, ou seja, quase 11 mil metros para cima. Então, nessa altitude, a chuva está lá embaixo e ele nem sabe que está chovendo lá embaixo. Passou da nuvem, lá em cima está o sol brilhando, ele vai, e aqui embaixo pode estar chovendo. Então é desse jeito. Agora, um avião menor que voa baixo, tem avião que voa a 3 mil metros, a 2.500 metros, avião pequeno que sai daqui para o sertão,
Ele vai a baixa altitude. Se for um tempo chuvoso, vai o tempo todo dentro da nuvem, tremendo tudo, balançando tudo, pegando o que se chama de turbulência. Então, resumindo, respondendo a você, esses aviões grandes, normalmente eles saem do chão com chuva, decolam, ultrapassam a nuvem cheia d'água, balançam um bocado dentro dela, quando passa lá em cima, solzão brilhando e embaixo o mundo se acabando d'água. É desse jeito. Tem uma pergunta aqui sobre a Unifacisa e eu vou responder a pessoa o que já disse a outras e em outras ocasiões aqui no programa. Eu não trabalho na Unifacisa. Eu trabalho na TV Itararé, que hoje é Rede Ita, que nem fica dentro da Unifacisa. Já foi um dia lá dentro da faculdade. Não é mais. Hoje a televisão é aqui, onde era o Pio 11, no bairro do Catolé. Tem uma igreja, vocês sabem onde era o Pio 11 antigo, né? Então é ali. Eu não tenho contato com o pessoal da Unifacisa. A única ligação é que o dono da televisão, Dr. Dalton Gadelha, também é dono da Unifacisa. Mas na televisão a gente não trata de assunto da Unifacisa. Do jeito que lá na Unifacisa ninguém trabalha com a gente da televisão. São coisas diferentes. Então, questões da Unifacisa, todas elas, inclusive essa que você colocou aqui, resolve tudo pela internet. Porque a Unifacisa é uma empresa moderna, é um instituto de educação, é um centro universitário que usa das mais modernas tecnologias do mundo. Então, praticamente não precisa de nada para você resolver qualquer coisa da Unifacisa. Você pode resolver tudo pela internet. Praticamente nada presencial. Só as aulas, quando você tem que ir para lá assistir. Mas tudo, inscrição de vestibular, resultado, saber concorrência, resolver pepino, se estiver devendo isso, aquilo, tudo resolve pela internet. Então, é essa a dica que eu dou. São 19 horas e 28 minutos na Paraíba. Tem mensagens ainda chegando aqui. Uma delas do meu amigo, deixa eu ver aqui, Sargento Letício. Paulo, o ranço contra os militares, diz ele, acentuou-se mais agora em virtude dessa polarização da política atual. Tem pessoas que antes dessa disputa nada tinham contra os militares. Hoje tem gente que não simpatiza mais. Pelo fato de Bolsonaro ser um militar da reserva, então tem eleitor de Lula, não são todos, que qualquer militar ele associa a Bolsonaro. Aí, como ele tem raiva de Bolsonaro, não gosta do governo Bolsonaro e milita e trabalha contra o governo, ele acha que todo militar é do time de Bolsonaro, entendeu? E ele tem que ser contra também, o que é um equívoco, não é verdade? Meu amigo Neto de Remígio está ouvindo, boa noite para ele, para Cicinho da Eletrônica, José do Egito, mandou aqui uma foto do ex-governador Ricardo Coutinho, Tibério. Paulo, se aquilo ontem no Parque do Povo não foi um comício, eu já não sei o que seria um comício. Eu disse isso aqui ontem, na hora do evento. E você não pode dizer que é só Lula que está fazendo. O Brasil adora esses eufemismos, né? A gente vai fazer isso dizendo que é aquilo. Estamos na pré-campanha. Não, senhor. Está todo mundo na campanha. As motocicletas de Bolsonaro são o quê? Um evento político. Se Bolsonaro chegar amanhã em Campina Grande, eu avisar que vem sexta-feira para Campina, junta aí 20 mil motociclistas, ele junta 30 mil. E isso é um ato político. É ou não é? Ninguém pode proibir. Ele não diz que é comício, do jeito que Lula não disse. Então a gente tem que dizer o seguinte, um está fazendo e o outro também. Aí vem aquela filosofiazinha que eu defendo tanto aqui. Se um pode, o outro pode. Meu amigo Pedro, aqui do bairro do Catolé. Paulo, pior... É verdade. Então ele lembrou de um episódio aqui que eu também tenho na memória. Pior foi o candidato à presidência da República, Ulisses Guimarães, que teve o relógio roubado no comício do Parque do Povo. Quando levaram o relógio do velhinho, doutor Ulisses, foi ali onde hoje é o terminal de integração. Não tinha um terminal, em frente àquele museu você tinha uns trailers ali, lembram? E eu lembro bem disso, viu, Pedro, porque eu estava com Juarez Amaral e o chefe da segurança da Câmara dos Deputados da Polícia Legislativa era um sujeito que eu acho até já falecido, que era conhecido como Índio. Eu não lembro o nome dele, mas era o Índio, era conhecido como Índio, bicho parecia com o Juruna. E foi uma gozação com ele depois, porque em que pese toda a segurança e todo mundo cercando o velhinho Ulisses ali,
Alguém deu um bote e levou o redondo de Dr. Ulisses Guimarães. Foi uma risadagem só. Agora, olha, eu já trabalhei com muitos políticos e fiz comícios e tal. A maior loucura que qualquer gestor, qualquer agente político faz é ir para um evento desse aí, levando cordão de ouro, aliança, anel, relógio. É para ir sem nada. Nada no bolso, nada, nem dinheiro, nada. Porque se for, já viu como é que é? Chegou perto do povo, tem os espertos, né? Tem a turma. Dagoberto Pontes está aqui dando risada. Dagoberto ruim danado. João Alcântara, meu amigo das Malvinas. Boa noite, João. Saúde. O que é que tem mais aqui? Aqui na Liberdade tinha 3 pessoas que viviam aposentando o povo. Pois é. E esse tipo de figura desapareceu. Você pode ver. Porque hoje você se aposenta também sem sair de casa. Sabia? Se for por tempo de serviço ou tempo de contribuição, você se aposenta hoje pelo computador em casa. Não precisa ir à agência nenhuma do INSS. Porque na hora que você digita todos os dados, acessa o banco de dados também do Instituto, que vai dizer se você tem direito ou não. E vai inclusive fazer uma simulação do valor do seu benefício. É a modernidade, né, que a gente tem que aprender a usar. Meu amigo Alexandre Gomes, lá no Amapá. Paulo, gasolina despencou para R$ 4,93, olha aí. Menos de 5, né? Deve ser lá no Amapá. Hoje eu abasteci aqui a 5,19. 5,19 gasolina. R$2 a menos do que há pouco tempo a gente pagava. Quem tem mais aqui? Herculano Filho lá em Brasília. Estou ligado no programa, Paulo. Velho Herculano, do Zepa para o Mundo. O homem que foi reprovado num teste do postal sonoro. Foi a salvação dele. Ô, coisa boa. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Que se Herculano tivesse sido aprovado naquele teste para apresentar o postal sonoro, como eu um dia também fui apresentar, ele não teria ido para Brasília. Teria ficado aqui e talvez marcando passo. Poderia ter feito muito sucesso também. Ganhado muito dinheiro. Mas seguramente não teria o padrão de vida que teve lá em Brasília. E jamais trabalharia no Palácio do Planalto, fazendo a cobertura do presidente da República, Zé Sarney, viajando com o homem para tudo que era lugar nesse Brasil, né, Fulano? Foi a sorte, viu? Fulano é manda-chuva. Paulo, tenho orgulho de ter servido ao Exército Brasileiro. Sou da reserva. Hoje tenho uma filha que é primeiro-tenente do EB. Eu sei que sou menina. Você mandou uma foto dela outro dia com o Bolsonaro para mim aqui. Jovita Maranhão, e os oradores, hein, Paulo? Eu gostei do discurso de Randolfão. Randolfão deu um show. Manuel Braz, boa noite. Doutor Olímpio Oliveira, boa noite. Beto, em Fortaleza, boa noite. Cadê doutor Tony Helderson? Sempre nos ouvindo. Arthur Vieira, na escuta. Emanuel Ivan. Estou vendo isso aqui, Ivan. É verdade. Ivan manda cada coisa aqui, vou ter a memória boa danada. Pois é. Marcos Soares está bolando de rir. Depois eu escuto aqui o que vocês mandaram. São 19h34. Eu acho que já moí demais. Moí não? Moí muito. Mas a minha missão é moer, né? Eu ganho dinheiro para moer, para falar com vocês. Faz parte, como dizem os paulistas lá do interior do estado. Sendo assim, é aquela música de Genival Santos, que Maria Mendonça gravou. Sendo assim, bota aí na internet. Sendo assim, a informação que eu tenho é de que Genival Santos era aqui do bairro do Jeremias, em Campina Grande. Sendo assim, música, pregão, Marília Mendonça gravou, deu uma nova roupagem, tocou muito no postal sonoro, viu? Sendo assim, Giovita, chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu lembrando daqui que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 3 de agosto de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Chega ainda aqui uma mensagem do meu amigo Jair Lucena,
perguntando se eu tenho já informações sobre o aumento da taxa Selic. Estava para aumentar meio ponto percentual, mas eu não tenho ainda a oficialização disso. Ele disse que lembra quando a gasolina subia. Agora baixou, mas as coisas não estão acompanhando a queda do preço da gasolina, uma vez que antes a desculpa era de que tudo aumentava porque a gasolina tinha aumentado. Não é o Brasil? É assim? Lembrem-se, hoje é o dia número 214 do ano e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 151 dias para que 2022 suma, desapareça dos nossos calendários. Igualmente eu lembro que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência da programação da Rádio Camisa 10, vem aquela seleção musical que eu faço no capricho para que você acompanhe músicas, para que você acompanhe canções, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. E a nossa programação fica no ar às 24 horas do dia. Amanhã quero encontrá-los ao meio-dia na Rede Ita em mais uma coluna política e depois às 18 horas aqui no Cidade em Revista. Daqui a pouco às 9h30, Paulinho Roberto vai assistir ao jogo de futebol entre Clube Atlético Mineiro e Palmeiras. Será no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Libertadores da América. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.